Queridos irmãos, é uma grande alegria e uma imensa gratidão podermos estar aqui mais uma vez para juntos fazermos uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho e colocando isso sempre dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas vidas. Então, irmãos, vamos elevando nosso pensamento ao alto, vamos formalizando a figura, a presença do Mestre Jesus, nos iluminando, nos acalmando, nos apaziguando. E que o amor de Jesus e a paz do Mestre esteja presente sempre em nossos corações. Então, no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a indulgência. E este tema está lá no capítulo 10 do nosso Evangelho. E logo lá nós encontramos uma mensagem de um espírito protetor que se apresenta como José. Uma mensagem transmitida lá na cidade de Bordeaux, na França, ano de 1863. E o espírito protetor assim nos fala: Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, que é este sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência, ela não vê os defeitos alheios e, se vê, evita comentá-los e divulgá-los. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar algum serviço. Sede, pois, então, irmãos, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Para que isso ocorra, pense naquele que a tudo julga em última instância, aquele que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa aquelas faltas que tu condenarias. Portanto, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, corrige, acalma, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, esta mensagem do Espírito Protetor está no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Este termo indulgência, ele tem a sua origem, ele é derivado do latim indulgentia, que significa ser bondoso, que significa o perdão de uma pena. Com este significado, perdão de uma pena, nós nos reportamos aos meios jurídicos, onde a indulgência é amplamente utilizada e lá ela tem o significado de conceder uma anistia, tem o significado de tornar sem efeito uma ação, tem o significado de extinguir uma punição. Nos voltando para os meios religiosos, nós vamos perceber que os nossos irmãos católicos, eles têm na indulgência a remissão dos pecados, ou seja, o perdão para os seus pecados. E para nós espíritas? Para nós espíritas é essa mensagem que o Espírito nos ditou agora. Ser indulgentes para nós é nos colocar no lugar do outro, em suas fraquezas. Ser indulgentes para nós espíritas é ocultar as suas falhas, não julgar e, sempre que possível, salientar, destacar as virtudes do nosso irmão. E, claro, sempre estar apoiando ele em seus momentos de fraqueza. A indulgência é, portanto, uma arte. A indulgência é a arte da paciência, a arte da compreensão, a arte da tolerância. Não devemos esquecer que a indulgência é a ponte para o perdão. O perdão se faz, mas tudo tem início no nosso ato indulgente. Portanto, irmãos, sejamos indulgentes. No entanto, que atire a primeira pedra quem de nós nunca quis
pegar pelo colarinho. Aquele motorista de ônibus que, quando nós puxamos o sinal, ele foi nos largar 5 quarteirões depois. E já estávamos atrasados. Ou quando nós estávamos ali na parada, já esperando o ônibus há mais de 1 hora e ele vem atrasado, passa batido e nos deixa ali. Quem não quis? Quem de nós não quis aplicar uma corrigenda severa naquele assaltante que arranca a bolsa daquela senhorinha e deixa ela lá caída no chão? Quem não quis? Quem de nós já não quis aplicar uma correção severa naquele sequestrador que, além de extorquir as suas vítimas, seus reféns, ainda pratica todo tipo de tortura desumana contra ele? Quem de nós já não quis? Que atire a primeira pedra. Não somos santos, não somos perfeitos. Muito antes, pelo contrário. Certa vez, Jesus Cristo, chegando em Jerusalém, dirigiu-se ao templo. O templo onde se professava as orações, é o templo das reflexões. Então, Cristo se dirige ao templo, mas ele chega lá neste templo completamente transtornado. Ele chega lá endoidecido, derrubando cadeiras, virando mesas, correu as pessoas que estavam ali à volta. Cristo fez isso. E Cristo fez isso porque estavam usando a casa de Deus Pai como um local para mercantilizar, para comercializar produtos, comprar e vender. E Cristo ficou endoidecido e Cristo fez isso. Isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Cristo veio a este mundo para vivenciar o que é ser humano. E é claro que vivenciando o que é ser humano, ele iria passar por estas agruras, por estes destemperos, que só passa quem está vestindo esta farda aqui. Esta farda que nós vestimos e que nos faz também, volta e meia, sermos envolvidos por pensamentos estranhos. Portanto, nós que não somos santos, muito antes, pelo contrário, somos espíritos cheios de falhas, imperfeitos, que estamos aqui a duras penas tentando adquirir um mínimo de um percentual progressivo de progresso. Então é natural que em algum momento nós sejamos tomados sim por algum pensamento estranho, por algum sentimento estranho. Mas, mais uma vez, graças ao nosso pequeno percentual de progresso, esses pensamentos e sentimentos eles ficam apenas lá na galeria dos pensamentos e sentimentos, e de lá nós não os baixamos e de lá não fazemos um download deles. Aliás, por falar em pensamentos e sentimentos, a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra se dá em 3 atos: pensamento, sentimento e ação. São 3 forças que nos movem. Nós pensamos, refletimos sobre os nossos sentimentos e depois agimos. Esta deve ser e é a ordem da razão. Porém, como nós, repetindo, somos espíritos que estamos aqui a duras penas tentando progredir, mas ainda somos falhos, em alguns momentos nós vamos inverter esta ordem do pensamento, sentimento e ação. E involuntariamente o sentimento vai pular para frente. E aí vai ficar sentimento, ação e pensamento. E aí seremos movidos pela emoção, movidos pelo sentimento. E existem 2 tipos de sentimento, que é o sentimento positivo e o sentimento negativo. E quando estivermos sendo movidos pela emoção, pelo sentimento negativo, é claro que vamos nos machucar, é claro que iremos machucar alguém. E é neste momento que um outro sentimento se apossa de nós, toma conta de nós, que é o sentimento da culpa, o arrependimento. Arrependimento que é derivado do grego metaneo, que significa mudar o pensamento. Então nós somos tomados pelo sentimento de culpa, pelo arrependimento, que logo ali se transforma em remorso, que é a admissão da própria culpa. E é neste momento que nós
começamos a trilhar pelos caminhos da indulgência, porque graças, mais uma vez, ao nosso pequeno progresso, nós, depois do erro, refletimos. E ao refletir, mudamos o nosso pensamento. Metaneo, mudar o pensamento. E ao mudar o pensamento, estamos nos concedendo a autoindulgência, porque para nós sermos indulgentes com o outro, temos que ser indulgentes primeiramente para com nós mesmos. E a indulgência é o portal para o perdão. Logo a seguir, nos perdoaremos para depois, então, termos condições de perdoar o nosso próximo. E quando falamos em indulgência e em perdão, não tem como não citar o ícone maior do perdão e da indulgência, aquele espírito de maior luz, de maior sabedoria que aqui neste planeta já pisou, o nosso Mestre Jesus, que tantas lições de amor, principalmente de amor, veio nos trazer, mas veio nos deixar lições gratificantes e muito importantes do perdão, porque Cristo veio para nos ensinar o amor, mas nos deu exemplos de perdão. E o perdão, por tudo que vimos da passagem de Cristo aqui, o perdão é o maior exemplo de amor que alguém pode oferecer ao seu próximo. Portanto, irmãos, tenhamos sempre em mente que a indulgência e o perdão são pontes para a reconciliação de relações quebradas. Indulgência e perdão são bálsamos divinos que irão cicatrizar as nossas feridas emocionais, essas mesmas que viemos arrastando através dos tempos e através dos nossos desentendimentos. Portanto, irmãos, mais uma vez vamos agradecendo por este momento e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. E que assim seja.